milionário levava a sua noiva para casa, até que viu a sua ex-esposa grávida a atravessar a rua. O ar-condicionado do Mercedes-Benz estava programado para exatos 18 graus Celsius, criando uma atmosfera gelada e artificial que contrastava violentamente com o calor sufocante da cidade no meio da tarde. No entanto, para Juliano Albuquerque, o verdadeiro frio não vinha das saídas de ventilação, mas sim do banco do passageiro. É inaceitável, Juliano. Simplesmente inaceitável. A voz de Bruna Montenegro cortava o silêncio hermético do veículo de luxo como uma faca cega. Eu te disse especificamente que as orquídeas deveriam ser brancas. Daquele branco puro que eu vi na revista Noivas, Festas, não esse tom creme vulgar que o decorador trouxe. Você está me ouvindo? Juliano apertou o volante forrado de couro até que os seus nós dos dedos ficassem brancos. Os seus olhos azuis, habitualmente brilhantes e perspicazes nos negócios, estavam opacos, cansados. Olhava para a frente, para o interminável mar de luzes vermelhas do trânsito da Avenida Faria Lima, mas a sua mente estava a quilômetros de distância. Estava num lugar escuro, um canto da sua memória que visitava cada vez com mais frequência. Estou a ouvir, Bruna, respondeu ele com um tom monótono, automático. Não, você não está a ouvir. Você nunca me ouve. Bruna girou o seu corpo fazendo o couro caro do assento Ranger e apontou um dedo acusador para o rosto dele. A sua francesinha era impecável. As suas joias brilhavam com a luz do sol que se filtrava, mas o seu rosto, embora objetivamente bonito, estava contorcido numa carranca de insatisfação perpétua. Faltam 2 semanas para o casamento do ano. O meu pai convidou senadores, empresários internacionais. Tudo tem que ser perfeito. E você está aí com essa cara de funeral que carrega há meses. Você não percebe a sorte que tem? Juliano sentiu uma pontada de dor na têmpora, uma enxaqueca que começava a palpitar ao ritmo das reclamações da sua noiva. Sorte. Sim, o mundo via-o assim. Juliano Albuquerque, o magnata da tecnologia, o homem que tinha multiplicado a sua fortuna por 10 no último ano, a casar-se com a filha de um dos banqueiros mais influentes do país. Era a fusão perfeita, o negócio perfeito, mas sentia-se como uma sentença de prisão perpétua. Nós trocamos as flores, Bruna. Eu peço ao meu assistente para ligar agora mesmo, disse Juliano, a tentar apagar o incêndio com a única ferramenta que parecia funcionar com ela, o seu talão de cheques. Não se trata apenas das flores, Juliano. Trata-se da sua atitude. Olhe para mim quando eu falo. Ela agarrou-lhe o braço, fincando levemente as unhas. Às vezes, sinto que ainda está a pensar nela, naquela morta de fome. O nome não foi pronunciado, mas flutuou no ar denso do carro como um fantasma. Lara. Ao ouvir essa alusão, Juliano travou com um pouco mais de força do que o necessário quando o semáforo mudou para vermelho. O carro parou suavemente, isolado do barulho exterior, mas o coração de Juliano deu um salto violento. Não comece, Bruna, avisou ele com a voz grave, pela primeira vez a mostrar uma emoção real, raiva contida. Eu proibia de falar do meu passado. É que é você. Você traz ela para o presente com os seus silêncios, gritou ela, ignorando o seu aviso. Essa mulher enganou-o, Juliano. Ela era uma qualquer que só queria o seu dinheiro, e graças a Deus e a mim, você abriu os olhos a tempo. Você deveria estar grato a mim todos os dias da sua vida em vez de... A voz de Bruna transformou-se num zumbido distante. De repente, o mundo de Juliano reduziu-se a um único ponto focal através do vidro polarizado da sua janela esquerda. O trânsito estava parado. O calor fazia o asfalto emitir ondas visíveis no ar. E ali, a atravessar entre os carros parados, a desviar-se do perigo com uma mistura de coragem e desespero, ia uma figura que Juliano reconheceria mesmo na escuridão mais absoluta. O tempo parou. Literalmente congelou. Era Lara, mas não era a Lara que ele se lembrava das fotos que guardava as 7 chaves na sua caixa forte mental. Aquela Lara vestia cores vivas e sorria com uma inocência que iluminava as divisões. Esta mulher que atravessava a rua usava uma blusa surrada, uns jeans que tinham visto dias melhores e uns sapatos rasos, confortáveis, para andar longas distâncias. O seu cabelo castanho, antes solto e brilhante, estava apanhado num coque prático e desalinhado, com mechas coladas à testa pelo suor do esforço. No entanto, o que fez o sangue de Juliano gelar nas veias não foi ver putular ela, foi o que ela carregava. Agarrado ao seu peito, por meio de um sling de tecido bege humilde e visivelmente usado, havia vida. Não 1,
mas 2 pequenos volumes, 2 cabecinhas cobertas com gorros simples que se moviam ao ritmo dos seus passos apressados. Juliano piscou, pensando que o estresse o estava a fazer ter alucinações. Inclinou-se para a frente, quase colando a testa ao volante, ignorando os gritos de Bruna que continuavam a encher a cabine. Lara parou um segundo na linha divisória da avenida, ajustando o peso dos bebés. Virou a cabeça para verificar o trânsito. Por uma fração de segundo, a luz do sol iluminou o seu perfil. Parecia esgotada, com olheiras profundas, marcadas sob os seus olhos, mais magra do que deveria estar, com aquela fragilidade de quem às vezes salta uma refeição para que o que sobra chegue para os outros. Mas nos seus gestos havia uma dignidade feroz, uma força protetora que emanava dela como um escudo invisível. "Não pode ser", sussurrou Juliano. A sua voz saiu estrangulada, partida. Bruna, percebendo que ele tinha deixado de existir na conversa, seguiu o seu olhar para a rua. "O que está a olhar?" perguntou ela com desdém, semicerrando os olhos. "Essa mendiga? Meu Deus, esta cidade está cada vez pior. Deixam que qualquer um se meta entre os carros a pedir esmola." A palavra mendiga atingiu Juliano como uma bofetada física. "Cale-se", disse ele. Não foi um grito, foi uma ordem fria e letal. "Desculpe, o que acabou de Juliano?" Ele não esperou pela lógica, pelas normas sociais, pelo trânsito, pelo casamento, pelos investidores, tudo desapareceu. Só existia aquela mulher e os 2 pequenos seres que carregava sob o sol inclemente. Sem pensar, sem planear, Juliano fez o impensável. Tirou o seguro das portas. O som metálico do desbloqueio ecoou no carro. "Juliano, o semáforo vai ficar verde. O que está a fazer?" A voz de Bruna subiu uma oitava, tingida agora de pânico e incredulidade. Ele abriu a porta. O barulho da cidade entrou de repente. Buzinas, motores, gritos, vida real. O calor invadiu o refúgio do ar-condicionado. "Juliano, está louco?" gritou Bruna, a tentar agarrá-lo pelo casaco do terno. "Volte aqui agora mesmo." Mas ele já estava fora. Os seus sapatos de couro italiano pisaram o asfalto quente. Deixou a porta do condutor aberta, deixou o carro ligado. Deixou a mulher perfeita e rica a gritar histericamente. As suas pernas moveram-se sozinhas, a correr entre os veículos, a desviar-se de uma mota que lhe apitou furiosamente. "Lara!" gritou. O nome saiu da sua garganta, rasgando anos de silêncio, orgulho e mentiras. Foi um grito desesperado, carregado de uma urgência que ele próprio não compreendia totalmente. A uns 10 metros, a mulher ficou tensa. O seu corpo ficou rígido, como um animal que deteta o predador antes de o ver. Não se virou de imediato. Apertou os braços em volta dos bebés, protegendo-os, e apressou o passo para o passeio. Juliano correu mais rápido, ignorando os insultos dos condutores presos atrás do seu carro abandonado. "Lara!" O som do seu nome, pronunciado por aquela voz específica, atuou como uma âncora pesada que impediu Lara de continuar a avançar. Já tinha alcançado a segurança do passeio, mas os seus pés recusaram-se a dar mais um passo. O seu coração martelava contra as costelas com tanta força que temeu que despertasse os gêmeos que dormiam profundamente contra o seu peito, alheios ao drama que estava prestes a desenrolar-se. Ela fechou os olhos por um instante, respirando o ar quente e poluído, a rezar para que fosse uma ilusão auditiva causada pelo cansaço dos turnos duplos. Mas então, sentiu a mão no seu ombro. Não foi um toque brusco, mas trêmulo, excitante. Lara virou-se lentamente, defensiva. As suas mãos subiram instintivamente para cobrir as cabecinhas dos bebés, criando uma barreira física entre eles e o mundo. E ali estava ele, Juliano Albuquerque, o homem que tinha amado com cada fibra do seu ser. O homem que a tinha expulsado da sua vida há quase um ano, acreditando nas piores calúnias sobre ela. Estava ofegante, com o cabelo despenteado pela corrida, o nó da gravata ligeiramente desajustado e uma expressão nos olhos que ela nunca tinha visto. Pânico absoluto, misturado com uma esperança dolorosa. O contraste entre os dois era brutal, quase obsceno. Ele a brilhar com a aura do sucesso, a cheirar a loção cara e ar-condicionado. Ela a sentir-se pequena com as suas roupas gastas, a cheirar a leite materno e suor de um dia de trabalho duro. "Lara", repetiu ele. O seu peito subia e descia agitadamente. Os seus olhos azuis percorriam o rosto dela como se quisesse memorizar cada nova linha de expressão, cada rasto de sofrimento que ele não tinha estado lá para testemunhar. "Meu Deus, Lara, é você?"
Ela ergueu o queixo. Apesar da sua pobreza, apesar do medo que tinha do poder daquele homem, a sua dignidade estava intacta. "O que você quer, Juliano?" perguntou ela. A sua voz era firme, embora baixa para não perturbar as crianças. "O seu carro está a bloquear o trânsito. Volte para a sua vida." Juliano não pareceu ouvi-la. O seu olhar tinha descido. Já não a olhava nos olhos. Olhava o sling de tecido bege. Olhava os 2 volumes. As suas mãos levantaram-se involuntariamente, como se quisesse tocá-los, mas parou a centímetros, temendo que ela se afastasse ou gritasse. "O que é isto?" sussurrou com a voz quebrada. A realidade estava a atingi-lo com a força de um comboio de carga. "De quem são? São seus?" Lara deu um passo para trás, colando as costas à parede de um edifício comercial, encurralada. "São os meus filhos", respondeu secamente. "E você não tem o direito de estar aqui. Por favor, vá embora. A sua noiva está à sua espera." Juliano olhou para trás brevemente. Ao longe, viu Bruna a sair do Mercedes, a gesticular e a gritar na direção deles, embora o barulho da cidade abafasse as suas palavras. Voltou o olhar para Lara com urgência. "Eu não vou embora. Não até que me diga." Juliano engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. "Quando?" "Quando nasceram." Lara apertou os lábios. Sabia que este momento podia chegar um dia, mas não estava preparada. "Há 3 meses", confessou, sabendo que ele faria as contas. Juliano empalideceu visivelmente sob o sol. 3 meses mais os 9 de gravidez. Isso significava que ela estava grávida quando ele a expulsou da mansão, quando ele a acusou de infidelidade, quando Bruna lhe mostrou aquelas provas de que ela estava a ver-se com outro. "Você estava? Estava grávida quando foi embora?" A pergunta saiu como um gemido de dor. "Quando me expulsou", corrigiu ela com frieza. "E sim, eu estava. Tentei dizer-lhe, Juliano, naquela última noite, tentei dizer-lhe, mas você estava tão ocupado a gritar comigo, tão ocupado a acreditar nas mentiras do seu círculo, que não me deixou falar. Você atirou-me um cheque na cara e disse-me para desaparecer." As palavras dela eram adagas, e Juliano recebeu-as todas sem se proteger. Lembrava-se daquela noite. Lembrava-se com uma vergonha que lhe queimava as entranhas. Nesse momento, um dos bebés mexeu-se. O pequeno soluço quebrou a tensão do diálogo. A cabecinha do lado direito virou-se. O gorro deslizou um pouco para trás. O bebê abriu os olhos. Juliano sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Aproximou-se, ignorando a resistência de Lara, e olhou diretamente para os olhos da criança. Eram 2 safiras profundos, idênticos aos seus, inconfundíveis. Não havia prova de ADN no mundo mais potente do que aquele olhar. Aquela criança tinha a forma dos seus olhos, a curva do seu próprio nariz quando era bebê. Era como olhar para si mesmo num espelho que recuava no tempo. E então, olhou para o outro. Igual. 2 gotas de água. 2 cópias perfeitas dele, embaladas nos braços da mulher que ele tinha desprezado. "São meus." Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação que abalou os alicerces da sua existência. As lágrimas encheram os olhos de Juliano, desfocando a visão dos seus filhos. "Lara, são meus, tem os meus olhos." Lara sentiu as suas próprias defesas a ruírem perante a emoção crua dele, mas o medo era mais forte. Medo de que ele os levasse, medo de que usasse os seus advogados, o seu dinheiro, a sua influência. "São meus, Juliano", disse ela com ferocidade, cobrindo o rostinho do bebê para que parasse de o olhar. "Eu pari-o sozinha. Eu trabalhei a limpar chãos até ao 8º mês para comprar as fraldas deles. Eu estive no hospital público sozinha quando nasceram. Você não estava. Você estava a planear o seu casamento com ela." "Juliano, pelo amor de Deus." A voz estridente de Bruna rompeu a bolha. Ela chegou ao passeio, ofegante pelo esforço de andar com saltos altos, vermelha de fúria. "Pode-se saber o que é que lhe está a acontecer?" Bruna agarrou Juliano pelo braço e puxou-o com força. "Você deixou o carro aberto no meio da avenida. Toda a gente está a olhar. Você está a fazer figura de parvo." Juliano soltou-se do aperto dela com um movimento brusco, quase violento, sem deixar de olhar para os bebés. Bruna, sentindo-se ignorada, virou a sua fúria para Lara. Olhou-a de cima a baixo com uma careta de nojo absoluto, examinando a roupa barata, o suor, a pobreza evidente. "Ah, claro, tinha que ser a mosca morta", cuspiu Bruna com veneno. "Vejo que você caiu fundo, querida. O que está a fazer a assediar o meu noivo na rua? O dinheiro que lhe tirou no divórcio acabou?" Lara não baixou o olhar.
Desta vez abraçou os seus filhos com mais força. Eu não quero nada de vocês. Foi ele que veio a correr atrás de mim. Por favor. Bruna soltou uma gargalhada histérica. De certeza que o viu a passar e atirou-se para cima dele. E o que é aquilo? Ela apontou para o volume com os bebés. Agora está a pedir esmola a usar crianças? Estão drogados ou são de algum desgraçado que encontrou na rua? Porque tenho a certeza de que o Juliano sabe somar e sabe perfeitamente que essas criaturas não têm nada a ver com ele. Cale-se, Bruna, rugiu Juliano. O grito foi tão forte que os 2 bebés se assustaram e começaram a chorar em uníssono, um choro agudo de fome e susto. O som do choro pareceu despertar Juliano de um transe. Ver Bruna, com o seu rosto contorcido pelo ódio, a insultar os seus próprios filhos sem o saber, e ver Lara, humilde e sozinha, a tentar acalmá-los com os seus braços amorosos. A venda caiu dos seus olhos definitivamente. Veja o que você fez, assustou as crianças. Recriminou Juliano a Bruna com uma frieza que a deixou gelada. Virou-se para Lara, com as mãos a tremer, a querer ajudar, a querer fazer algo, qualquer coisa. Lara, por favor, precisamos de falar. Não aqui. Deixe-me levá-la. Deixe-me vê-los bem. Não, disse Lara, recuando para a paragem do autocarro que estava a uns metros. Um autocarro velho e barulhento aproximava-se, a travar com um guincho. Você não tem nada a ver aqui, Juliano. Volte para o seu palácio. Volte para ela. Vocês merecem-se um ao outro. Você não pode ir. Juliano deu um passo desesperado. Se der mais um passo, eu grito, avisou ela com os olhos cheios de lágrimas. Grito que me está a assediar. Não se atreva a aproximar-se dos meus filhos. Você perdeu esse direito no dia em que me insultou e me expulsou para a rua. O autocarro abriu as suas portas. Lara subiu rapidamente, a lutar com o peso dos gêmeos e a procurar moedas no seu bolso com as mãos trêmulas. Juliano ficou paralisado no passeio. Queria correr, queria subir naquele autocarro, queria arrancar o mundo inteiro com as suas mãos, mas viu o olhar de terror nos olhos dela, terror a ele, e isso destruiu-o mais do que qualquer outra coisa. O autocarro fechou as portas e arrancou, deixando uma nuvem de fumo preto. Juliano viu, através da janela suja, como Lara se sentava e, sem olhar para trás, tirava um biberão barato com leite para consolar um dos bebés. Juliano. Bruna tentou tocá-lo novamente, o seu tom a mudar de fúria para preocupação calculista ao ver a expressão devastada dele. Meu amor, vamos. Essa mulher é louca. Essas crianças de certeza que são uma armadilha para lhe tirar dinheiro. Juliano virou-se lentamente para Bruna. Os seus olhos azuis estavam vermelhos, injetados de dor e uma fúria nascente. Eles tinham os meus olhos, sussurrou com uma voz que soava a sentença de morte. Eram idênticos a mim e têm a idade exata. Isso é impossível. Você sabe que ela... O que eu sei? Interrompeu Juliano, aproximando-se de Bruna até invadir o seu espaço pessoal, fazendo-a recuar pela primeira vez com medo real. É que algo não se encaixa na história que você me contou há 1 ano. E eu juro pela vida dos meus filhos que acabei de ver naquele autocarro, que se eu descobrir que você me mentiu, Deus a ajude, Bruna. Deus a ajude. Juliano deu meia volta e caminhou para o carro abandonado, tirando o seu telemóvel do bolso enquanto caminhava. Não ligou para a florista. Não ligou para o organizador de casamentos. Marcou o número do seu chefe de segurança privada. Quero que localize uma pessoa agora mesmo. Acabou de entrar num autocarro da Rota 47, na Avenida Central. É uma mulher com 2 bebés gêmeos. Encontre onde ela mora. Não se aproxime. Só quero a morada. E quero o histórico completo de Lara Costa do último ano, cada movimento, cada visita médica, tudo. Desligou o telefone e entrou no carro. O ar-condicionado continuava a 18 graus Celsius, mas Juliano sentia que estava a arder no inferno dos seus próprios erros e estava disposto a queimar o mundo inteiro para os corrigir. O fecho da porta do Mercedes ecoou como um tiro dentro da cabine insonorizada. O mundo exterior, com os seus ruídos mundanos e o seu calor sufocante, ficou selado de novo, mas o ar dentro do veículo tinha se tornado irrespirável. Juliano ligou o motor, as suas mãos a tremer ligeiramente sobre o volante forrado a pele. Um detalhe que não passou despercebido aos olhos de águia de Bruna. Arranque, ordenou ela com a voz tensa, a olhar fixamente para a frente para evitar ver os condutores dos outros carros que os olhavam com curiosidade mórbida. Tire-nos deste circo antes que alguém nos reconheça.
e amanhã estejamos na capa de todas as revistas de fofocas. Juliano engrenou a primeira e o carro deslizou com aquela suavidade enganadora da engenharia alemã. Por fora, eram a imagem do sucesso. Um casal dourado num carro de $500.000. Por dentro, eram dois estranhos à beira de uma guerra nuclear. Durante os primeiros 10 minutos, o silêncio foi absoluto. Só se ouvia o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e a respiração agitada de Bruna, que revia freneticamente o seu telefone, a apagar comentários ou a procurar se alguém tinha tuitado sobre o incidente. "Não há nada ainda", murmurou ela para si mesma, bloqueando o ecrã com um toque seco da sua unha acrílica. "Tivemos sorte. Se o meu pai souber que você saiu do carro para perseguir a sua ex-mulher em plena Avenida Faria Lima..." "Cale-se, Bruna", interrompeu Juliano. Não gritou. O seu tom era baixo, grave, impregnado de uma fadiga existencial que lhe pesava nos ossos. "Eu não quero ouvir falar do seu pai. Eu não quero ouvir falar do casamento." Bruna virou a cabeça tão rápido que os seus brincos de diamantes balançaram violentamente. "Que não quer falar do casamento?" Soltou uma gargalhada incrédula e aguda. "Juliano, faltam 2 semanas. Investimos uma fortuna. A minha reputação está em jogo, e eu não vou permitir que um ataque de nostalgia por uma criada glorificada arruine o meu momento." "Não era nostalgia", disse Juliano, cravando o olhar no asfalto. Cada vez que piscava, via aqueles 4 olhos azuis a olhá-lo. Os 2 pares de safiras que o tinham julgado em silêncio a partir da beira do passeio. "Eu vi os meus filhos, Bruna." "Pare de dizer isso", gritou ela, perdendo a compostura elegante que tanto ensaiava. "É biologicamente impossível." Ela enganava-o. "Eu mostrei-lhe as mensagens, lembra-se? Mostrei-lhe as fotos dela a entrar naquele motel barato. Essas crianças podem ser de qualquer um, do jardineiro, do motorista, daquele tipo com quem ela se via." "Eu nunca vi a cara dele", disse Juliano de repente. A frase ficou suspensa no ar. Bruna congelou por um microsegundo, uma falha quase imperceptível na sua atuação. "Ok. Nas fotos que você me mostrou há 1 ano, Juliano apertou o volante até o couro Ranger. As fotos dela a entrar no motel. Via-se a Lara. Sim, via-se a roupa dela, o cabelo, mas o homem estava sempre de costas ou desfocado. Eu nunca vi a cara dele." Bruna bufou, recuperando a sua postura ofensiva, cruzando as pernas e alisando a sua saia de seda. "E agora você vai brincar ao detetive? Por favor, Juliano." As provas eram claras. Ela aceitou o cheque. Se fosse inocente, se esses filhos fossem seus, teria ficado para lutar. Teria exigido um teste de ADN naquele momento, mas foi embora. Agarrou o dinheiro e correu. É isso que as culpadas fazem. Juliano lembrou-se da cena no passeio, a roupa gasta, o sling de tecido barato. Não parecia alguém que tivesse gasto um cheque de 100 mil, murmurou Juliano, mais para si mesmo do que para ela. "Porque o gastou com o seu amante", insistiu Bruna, atacando com maldade. "Ou em drogas, ou seja lá o que for que essa gente de classe baixa faz." "Olhe para ela, Juliano. Estava suja, suada, magra. É um desastre. Você realmente quer associar o seu apelido, o apelido Albuquerque, a essa imagem? Imagine o que os sócios da empresa diriam se soubessem que o CEO tem filhos com uma mulher que parece que vive debaixo de uma ponte." Juliano travou o carro em frente ao enorme portão de ferro forjado da sua mansão no Morumbi. O segurança saudou militarmente, abrindo os portões automáticos. O paraíso privado de Juliano abria-se diante deles. Jardins perfeitamente podados, fontes de mármore, uma arquitetura moderna e imponente. Mas ao entrar na propriedade, Juliano sentiu uma náusea repentina. Todo aquele luxo, todo aquele mármore e cristal, de repente, pareceu-lhe vazio, estéril. Bruna notou que ele não desligava o motor ao estacionar em frente à entrada principal. "Juliano, desligue o carro. Temos a prova do menu com o chefe daqui a meia hora." "Saia você", disse ele sem a olhar. "Desculpe, saia. Eu preciso de ir ao escritório. Tenho coisas para resolver." "É domingo, Juliano. Eu disse para você sair." Juliano virou a cabeça e olhou para ela. Pela primeira vez em meses, Bruna viu algo nos olhos do seu noivo que a assustou de verdade. Não era raiva, era desapego. Ele estava a olhá-la como se olha para um móvel que já não combina com a decoração. "Não me espere para a prova do menu. Coma você." Bruna abriu a boca para protestar, para fazer uma cena, para ameaçar ligar para o seu pai. Mas algo na tensão do maxilar de Juliano disse-lhe que,
Desta vez, a birra não funcionaria. Furiosa, abriu a porta e saiu, batendo-a com uma força que fez vibrar o chassis do Mercedes. Juliano não esperou que ela entrasse na casa. Acelerou, dando a volta à fonte central com um guincho de pneus impróprio de um homem da sua posição, e saiu da mansão a toda a velocidade. Não ia para o escritório. Não tinha ideia de para onde ia. Só sabia que precisava de se afastar de Bruna para poder respirar, para poder pensar, para poder processar a imagem daqueles 2 bebés que se tinha tatuado na retina. Enquanto conduzia sem rumo pela autoestrada urbana, o seu telefone vibrou na consola central. Era uma mensagem do seu chefe de segurança, o homem a quem tinha ligado minutos antes. Juliano parou o carro no acostamento de emergência com o coração na garganta. Desbloqueou o ecrã. A mensagem era breve, clínica e devastadora. Senhor Albuquerque. Localizada. Lara Costa vive na Vila Pari, Rua Doutor Andrade, número 45, Interior 4. É um prédio antigo de alto risco. O histórico médico preliminar confirma parto de gêmeos há 3 meses no hospital público. Na certidão de nascimento não consta o nome do pai. As crianças estão registradas apenas com o apelido materno, Costa. Aguardando instruções. Juliano deixou cair o telefone sobre o banco do passageiro. Sem pai. Cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez em anos, o grande Juliano Albuquerque chorou. Chorou com um som gutural, abafado, batendo no volante uma e outra vez, enquanto os carros passavam a zumbir ao seu lado, alheios ao facto de que dentro daquele carro de luxo, um homem estava a partir-se em pedaços ao dar-se conta da magnitude do seu erro. Do outro lado da cidade, o autocarro parou com um bufo hidráulico, a cuspir fumo preto sobre o passeio rachado. Lara desceu com cuidado, protegendo as cabecinhas de Lucas e Miguel com as suas mãos como se fossem cálices sagrados. Os seus braços ardiam. O peso de 2 bebés de 3 meses mais a mala das fraldas era um castigo físico constante, mas era uma dor que ela abraçava com gratidão. Eram o seu peso, a sua carga, a sua bênção. O bairro não se parecia em nada com a zona onde Juliano tinha a sua mansão. Aqui as paredes estavam grafitadas. A música funk soava a todo o volume de alguma janela aberta e o cheiro a óleo quente de pastel das bancas de rua impregnava o ar. Lara caminhou rápido com a cabeça baixa, evitando o contato visual com um grupo de homens que bebiam cerveja na esquina. Atravessou o portão enferrujado do prédio antigo onde vivia. Era um edifício de cortiço com tetos altos e pátio central, que alguma vez foi bonito, mas que agora estava a cair aos pedaços pelo abandono e pela umidade. "Laraninha!" Uma voz rouca saudou-a do pátio. Era Dona Fátima, a sua vizinha de 70 anos, que estava a varrer o chão de cimento rachado. Ao ver a cara de Lara, a idosa largou a vassoura e aproximou-se, a cocear rapidamente. "Filha, o que é que lhe aconteceu? Está pálida como um papel. As crianças estão bem?" Lara anuiu, mas os seus joelhos falharam. Deixou-se cair sentada no primeiro degrau da escada comum, incapaz de dar mais um passo. "Eu vi-o, Dona Fátima", sussurrou com os olhos lacrimejantes. "Eu vi-o, Juliano." A idosa persignou-se instintivamente. "Virgem Santíssima, ele viu você, viu os anjinhos, viu-os, parou-nos na rua. Queria tocá-los." Lara abraçou os bebés que começavam a acordar e a queixar-se pela fome. Foi horrível. Estava com ela, com a mulher por quem me deixou. Gritou comigo, humilhou-me à frente de todos, mas ele olhou para eles e soube a verdade. Eu vi nos olhos dele. "Ai, minha menina." Dona Fátima sentou-se ao lado dela e acariciou-lhe o ombro ossudo. Isso tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. O sangue chama, mas não tenha medo. Aqui ninguém entra sem que os vizinhos os expulsem à paulada. "Eu tenho medo que ele os leve", confessou Lara, e a voz partiu-se num soluço seco. "Ele tem todo o dinheiro do mundo, Fátima. Tem advogados, juízes, poder. Eu não tenho nada. Olhe onde nós vivemos." Ela apontou com a cabeça para o seu pequeno quarto no 2º andar, onde a água se infiltrava quando chovia. "Vão dizer que eu não sou apta. Vão dizer que eu sou pobre. Ser pobre não é um crime, minha filha. Ser mamãe, sim. E você é a melhor mãe que eu vi em anos. Essas crianças estão gordinhas, limpas e cheias de amor. Isso não se compra com dinheiro." Lara secou as lágrimas com as costas da mão. Tinha que ser forte. Lucas começou a chorar com mais força, seguido imediatamente por Miguel. O coro de choros obrigou-a a levantar-se.
O instinto maternal esmagou o pânico. Eu tenho que lhes dar de comer. Está a acabar a fórmula, e ainda faltam 3 dias para o fim do mês. Suba, vá. Eu levo-lhe um pratinho de arroz com feijão que acabei de fazer para você comer, que se vai desaparecer se continuar assim. Lara subiu os 3 lances de escadas roídas, sentindo cada degrau nas suas pernas cansadas. Ao entrar no seu pequeno apartamento, um único quarto que servia de dormitório, cozinha e sala, a realidade atingiu-a. Não havia berços de marca. Havia um colchão no chão onde os 3 dormiam. Havia uma pequena mesa com um fogão elétrico de 2 bicos. A roupa dos bebés estava pendurada num estendal que cruzava a divisão de lado a lado. Tudo estava impecavelmente limpo, arrumado com um rigor militar. Mas a pobreza gritava de cada canto. Deitou os bebés no colchão e começou a rotina mecânica de preparar os biberões. Enquanto agitava o leite, a sua mente viajou para o passado. Lembrou-se da casa de Juliano, da cozinha de granito imensa, da divisão que tinham sonhado converter em quarto de bebê, pintada de cinza pérola. Lembrou-se de como Juliano lhe acariciava a barriga nas primeiras semanas, antes que o veneno de Bruna começasse a fazer efeito. Você só quer o meu dinheiro, ele tinha lhe gritado naquela última noite. Eu casei consigo tirando-a do nada, e é assim que me paga, a rebolar com outro. Lara olhou para os seus filhos que sugavam os biberões com avidez, as suas mãozinhas fechadas em punhos, as suas pestanas longas e escuras, idênticas às do pai que não os conhecia. Eu não vou deixar que ele vos faça mal, prometeu ao ar viciado do quarto. Eu não vou deixar que aquela mulher se aproxime de vocês nunca mais. Entretanto, num escritório minimalista no 40º andar de um arranha-céus na Avenida Berrini, Juliano estava sentado na escuridão. Não tinha acendido as luzes. Apenas o brilho da cidade aos seus pés iluminava a divisão. Sobre a sua secretária de cristal, tinha esvaziado o conteúdo de uma velha pasta que tinha tirado do seu cofre pessoal. Eram as provas. Juliano pegou numa das fotos impressas. Mostrava Lara a entrar num motel de passagem. A data e a hora estavam impressas no canto inferior. Sacou o seu telemóvel e abriu a galeria, procurando obsessivamente. Fez scroll para trás 1 ano inteiro até chegar àquela data específica. Nesse dia ele estava numa viagem de negócios em Nova York. Bruna tinha ficado na cidade para ajudar Lara com uns trâmites. Juliano aproximou a foto dos seus olhos, semicerrando-os. Algo na imagem o incomodava. A luz, as sombras. Levantou-se e caminhou para um grande monitor na parede. Digitalizou a foto e ampliou-a digitalmente. Aumentou a imagem no pulso de Lara. Ela usava um relógio simples, de bracelete preta. Juliano sentiu um arrepio. Aquele relógio ele tinha-o oferecido depois daquela data. Deu-lhe no seu aniversário, que foi 2 semanas após a suposta infidelidade. Como é que podia estar a usar um relógio que ainda não tinha na data que a câmara de segurança marcava? É falso, sussurrou Juliano. A sua voz ecoou no escritório vazio. A data está manipulada. Começou a rever as mensagens de texto impressas, as supostas conversas de Lara com o seu amante, a linguagem. Lara nunca usava essas palavras. Ela nunca escrevia bebê ou meu rei. Ela era formal, doce, até um pouco tímida nos seus textos. Essas mensagens pareciam escritas por alguém mais vulgar ou alguém que tentava soar vulgar. Juliano lembrou-se da forma como Bruna falava com o seu serviço doméstico, com desdém, assumindo que eram ignorantes. Essas mensagens são exatamente como o que Bruna pensava que diria uma mulher de classe baixa. A fúria que sentiu no carro transformou-se em algo muito mais perigoso, uma determinação fria e calculista. Pegou no telefone e marcou novamente para o seu chefe de segurança. Macedo, ouça-me bem. Quero vigilância 24 horas fora do prédio antigo da Vila Pari. Ninguém entra e ninguém sai sem que eu saiba. Quero que proteja essa mulher e essas crianças como se fossem o presidente da República. Se vir alguém suspeito, especialmente se vir alguém relacionado com a família Montenegro, intervenha. Entendido? Entendido, chefe. E você? Eu vou para lá, disse Juliano, a vestir o casaco do terno. Mas não vou como Juliano Albuquerque, o milionário. Vou à procura de respostas, e Deus ajude quem se interponha no meu caminho. Juliano desligou e olhou para a cidade aos seus pés. As luzes brilhavam como diamantes falsos. Tinha vivido uma mentira construída com dinheiro e orgulho. Agora tinha que descer ao inferno, aquele prédio antigo escuro e perigoso para encontrar a única verdade que importava,
2 pares de olhos azuis que o esperavam na pobreza. A sua redenção mal começava, e o preço seria mais alto do que toda a sua fortuna. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, mas no escritório privado de Juliano Albuquerque, a luz da lâmpada de secretária era a única testemunha da destruição de um homem. Sobre a madeira de mogno, o relatório que Macedo tinha compilado em tempo recorde estava espalhado. Não eram apenas papéis, eram fragmentos de uma vida que Juliano tinha ignorado deliberadamente. Cada página era uma bofetada, cada recibo digitalizado, uma punhalada na sua consciência. Não pode ser, murmurou Juliano, passando a mão pelo seu rosto, sentindo a barba de um dia a raspar contra a sua palma suada. O relatório financeiro de Lara Costa era uma radiografia da sobrevivência extrema. Não havia transferências de amantes milionários, não havia despesas em hotéis de luxo. O que havia eram recibos de farmácias genéricas, fórmula infantil, fraldas, fase 1, paracetamol pediátrico. Havia um histórico de penhores. Juliano pegou numa fotocópia granulada. Era um recibo da Caixa Econômica Federal. Penhor. Artigo: anel de noivado, ouro branco e diamante de 2 quilates. Valor do empréstimo: R. R. 15 mil. Juliano sentiu náuseas. Aquele anel tinha lhe custado $500 mil. Ela tinha o vendido a troco de uma fração do seu valor. Olhou para a data. Foi 2 dias antes do parto. Vendeu o anel para pagar o hospital, compreendeu ele com a voz abafada no silêncio da mansão, continuou a ler. O relatório detalhava os seus horários de trabalho. Lara trabalhava numa empresa de limpeza industrial das 6h às 14h. Depois fazia sobremesas caseiras que vendia por catálogo no bairro. O relatório de vigilância confirmava: sujeito feminino, não tem visitas masculinas, sai unicamente para o trabalho e para a loja local. Passa 90% do tempo dentro do domicílio com os menores. A porta do escritório abriu-se de repente, sem aviso prévio. Juliano, isto é o cúmulo. Bruna entrou furiosa, a usar um robe de seda que custava mais do que Lara ganhava num ano. Você está fechado aqui há 5 horas. O meu pai ligou 3 vezes a perguntar por que é que você não foi ao jantar. Pode-se saber o que é que está a ler? Bruna aproximou-se da secretária com a intenção de agarrar os papéis. Mas Juliano foi mais rápido. Com um golpe de mão violento, cobriu o dossiê. O som do golpe fez Bruna recuar assustada. Saia daqui, disse Juliano. A sua voz era irreconhecível. Não havia rastro de calor, nem sequer de cortesia. Era a voz de um estranho. Está a expulsar-me do seu escritório? Perguntou ela ofendida, cruzando os braços. Juliano, eu sou a sua noiva. Daqui a 2 semanas, serei a sua esposa. Você tem que parar de agir como um louco por causa daquela. Juliano levantou-se lentamente. A sua sombra projetou-se na parede, imensa e ameaçadora. Eu disse para você sair e fechar a porta. Se voltar a entrar sem bater, eu cancelo o casamento amanhã mesmo. A ameaça flutuou no ar, densa e real. Bruna abriu a boca, fechou os olhos e pela primeira vez na sua vida calculou que estava a pisar terreno minado. Sem dizer mais uma palavra, deu meia volta e saiu, fechando a porta com um cuidado exagerado. Juliano esperou para ouvir os seus passos a afastarem-se. Depois, pegou nas chaves de uma minivan preta que o pessoal de serviço usava, não os seus desportivos chamativos. Tirou o casaco de designer, a gravata de seda e o relógio Patek Philippe. Procurou numa gaveta uma camisola cinzenta, velha, e um boné de beisebol. Precisava de a ver, mas não como o magnata. Precisava de ver a verdade sem filtros. Conduziu em direção à Vila Pari. O trajeto foi uma descida literal, desde o Morumbi iluminado e seguro até as ruas cheias de buracos e sombras. Ao chegar à rua Dr. Andrade, o ambiente era denso. Havia patrulhas da polícia com as luzes ligadas a um par de quarteirões atrás e grupos de jovens nas esquinas. Juliano estacionou a minivan a meio quarteirão do prédio. Desligou as luzes. O seu telefone vibrou. Era Macedo, que estava num carro sem marca do outro lado da rua. Chefe, estou em posição. A janela do 2º andar, a que dá para a rua, é a dela. A luz está acesa. Juliano baixou a janela uns centímetros. O ar cheirava a umidade e a espetinho. Churrasco. Levantou o olhar para aquela janela. Não tinha cortinas propriamente ditas, mas sim uns lençóis pendurados para dar privacidade. Através do tecido fino, recortava-se uma silhueta. Era Lara. Juliano conteve a respiração.
A sombra movia-se de um lado para o outro. Embalava algo nos seus braços. Caminhava de um extremo ao outro do pequeno quarto, uma e outra vez, naquela dança eterna das mães que tentam acalmar um bebê com cólicas. A imagem era hipnótica e dilacerante. Juliano olhou para o seu relógio. Eram 12 da manhã. Ela deveria estar a dormir para se levantar às 6h. Mas ali estava, acordada a consolar o seu filho. De repente, a silhueta parou perto da janela. Juliano viu como Lara afastava o lençol um pouco para deixar entrar ar. Pôde ver o seu rosto por um instante, iluminado pela luz amarelada de uma lâmpada nua que pendia do teto. Estava demacrada. Os seus olhos tinham círculos escuros profundos. Usava uma t-shirt velha que lhe ficava grande, mas a forma como olhava para o volume nos seus braços. Juliano nunca tinha visto uma expressão de amor tão pura na sua vida. Nem a sua própria mãe o tinha olhado assim. Lara beijou a testa do bebê e pareceu sussurrar-lhe algo. Depois, sentou-se numa cadeira de plástico visível através da janela e começou a dar-lhe o biberão. Juliano sentiu o coração a partir-se no seu peito. Lembrou-se da vida que lhe tinha prometido, viagens, amas, conforto. E agora via-a ali sentada numa cadeira de plástico, sozinha contra o mundo. "O que é que eu fiz?" sussurrou na escuridão da minivan. "Meu Deus, o que é que eu fiz?" Nesse momento viu algo mais. Lara deixou o biberão na mesa e esfregou o estômago com uma careta de dor. Abriu o pequeno frigorífico que se via ao fundo. A luz interior do eletrodoméstico revelou a verdade. Estava quase vazio. Só havia um par de garrafas de água e o que parecia ser um recipiente de leite. Ela tirou a garrafa, hesitou um momento e depois voltou a guardá-la sem beber. Prioridades. O leite era para eles, não para ela. Juliano bateu no volante com frustração. Queria sair a correr, subir aquelas escadas, derrubar a porta e encher aquele frigorífico. Queria tirá-la de lá, mas o medo paralisou-o. O medo da rejeição dela. Ela tinha lhe dito que gritaria se ele se aproximasse, e ela tinha razão. Para ela, ele era o monstro que a tinha condenado àquela vida. Decidiu que naquela noite não dormiria. Ficou ali a vigiar a sua janela, a ser o guardião invisível que não tinha sabido ser quando ela precisava. O sol da manhã não trouxe alívio, apenas revelou com crueza a decadência do edifício. Juliano tinha dormitado um par de horas no banco do condutor com o pescoço rígido e a alma entorpecida. Às 5h45 viu Lara sair. Levava os gêmeos no sling duplo tapados até ao nariz. Caminhava rápido para a casa da vizinha do Rés do Chão, Dona Fátima, onde aparentemente os deixava antes de ir trabalhar. Juliano esperou que Lara saísse de novo, sozinha, desta vez a correr para a paragem do autocarro. Viu-a entrar no transporte público, a perder-se na maré de trabalhadores da cidade. Era a sua oportunidade. Juliano saiu da minivan, com o boné enfiado até as sobrancelhas e a roupa desportiva. Certificou-se de que Macedo o cobria à distância. Atravessou a rua e entrou no pátio do prédio antigo. O lugar cheirava a sabão e a terra molhada. Havia rachas nas paredes por onde espreitavam ervas teimosas. No centro do pátio, uma Nossa Senhora Aparecida de gesso estava rodeada de flores murchas. Dirigiu-se para a porta onde Lara tinha deixado as crianças. Antes que pudesse bater, a porta abriu-se. Dona Fátima saiu com uma vassoura na mão e uma expressão de poucos amigos. Ao ver um homem estranho parado ali, alto e atlético, o seu instinto disparou. "O que quer?" Ladrou a idosa, a bloquear a entrada com o seu corpo pequeno, mas firme. "Aqui não vendemos nada e não queremos mudar de companhia de luz." Juliano tirou o boné, um gesto de respeito automático que lhe tinham ensinado desde criança. "Bom dia, senhora. Não venho vender nada." "Então é cobrador?" "Porque se vem cobrar a Laraninha, eu já disse ao outro tipo que veio na semana passada que ela paga quando pode. Deixem-na em paz, abutres." A defesa feroz da idosa atingiu Juliano. Lara estava rodeada de pobreza, mas também de uma lealdade que ele não conhecia no seu mundo, de tubarões corporativos. "Eu não sou cobrador", disse Juliano, baixando a voz. "Eu sou um conhecido do passado. Só quero saber se ela precisa de alguma coisa." Dona Fátima semicerrou os olhos a escrutiná-lo. Os seus olhos velhos e sábios percorreram a roupa de marca, embora fosse desportiva. O relógio que já não usava, mas cuja marca de bronzeado ficava no pulso e a postura de alguém habituado a mandar. "Um conhecido?" repetiu ela com desconfiança. Se fosse um bom conhecido, saberia que ela precisa de tudo.
mas ela não aceita esmolas de estranhos. É orgulhosa essa miúda. Eu sei, disse Juliano. Arriscou-se. Eu sei que ela teve gêmeos. A expressão de Fátima mudou. De desconfiança passou para uma tristeza profunda misturada com raiva. Ai, sim, os meus anjinhos, Lucas e Miguel, são a luz deste edifício ruinoso. São bons bebés? Perguntou Juliano com a voz trêmula, faminto por qualquer detalhe. Dona Fátima soltou um suspiro, apoiando-se na vassoura. São uns santos. Quase não choram, como se soubessem que a mãe está cansada. Mas comem como limas novas. E a pobre Lara tira o pão da boca para que não lhes falte a fórmula. Juliano sentiu um nó na garganta. E o pai? Perguntou. Precisava de ouvir. Precisava que alguém mais lhe dissesse a verdade na cara. A cara de Dona Fátima endureceu como pedra. Ela cuspiu no chão, ao lado dos tênis caros de Juliano. Esse não é pai. Esse é um desgraçado sem alma. Um animal. Juliano aguentou o insulto sem pestanejar. Merecia-o. Por que diz isso? Insistiu. Masoquista. Porque a expulsou como um cão quando ela lhe disse que estava grávida? Gritou Fátima, indignada. Ela chegou aqui há 6 meses com a barriga enorme, a chorar, sem R$1 na carteira. Contou-me que ele é um homem rico, muito importante, que se deixou envenenar a cabeça por uma bruxa loira que tinham por perto. Juliano fechou os olhos por um instante. Bruna. Ela amava-o, sabe? Continuou Fátima, fincando a estaca mais fundo. Mesmo quando delirava com febre depois do parto porque teve uma infecção por não se cuidar bem, chamava o nome dele. Juliano, dizia. Diga ao Juliano que são dele. O mundo de Juliano parou. Lara tinha tido uma infecção. Tinha estado doente, sozinha, a chamá-lo a ele no seu delírio, enquanto ele estava a provar bolos de casamento e a escolher toalhas de mesa. Ela. Ainda está apaixonada por ele? Perguntou num sussurro. Fátima olhou-o fixamente. Houve um silêncio longo. A idosa parecia estar a montar um puzzle na sua cabeça. Olhou para os olhos azuis de Juliano. Depois olhou para dentro da sua casa, onde os gêmeos dormiam. Depois voltou a olhar para Juliano. A compreensão surgiu no rosto da idosa. Os seus olhos abriram-se com surpresa e depois semicerraram-se com uma fúria renovada. Você, sussurrou Fátima, dando um passo para trás. Você tem os mesmos olhos. Juliano não o negou. Não podia. Senhor, por favor, vá-se embora daqui, gritou Fátima, levantando a vassoura como uma arma. Sem vergonha, canalha. Vem ver a miséria que provocou? Vem gozar? Não. Juliano levantou as mãos, não para se defender, mas para implorar. Eu venho para o corrigir. Eu juro. Eu não sabia. Eu não sabia a verdade. Mentiram-me. A um homem que ama a sua mulher, não lhe mentem tão fácil, gritou Fátima. Uma verdade universal que atingiu Juliano mais forte do que qualquer golpe físico. Você não teve fé nela. E agora vem aqui com a sua roupa limpa e a sua cara de arrependido. Vá-se embora antes que eu chame os vizinhos. Aqui nós cuidamos uns dos outros. Do interior da casa, o choro de um bebê irrompeu, assustado com os gritos. Depois o segundo. O som dos seus filhos a chorar paralisou Juliano. Fátima baixou a vassoura e correu para dentro. Já vou, meus meninos, já vou. O homem mau já vai embora. Fátima fechou a porta na cara de Juliano com um estrondo que fez tremer o caixilho. Juliano ficou sozinho no pátio. O homem mau. Assim o conheceriam os seus filhos. Essa era a sua etiqueta. Recostou-se contra a parede descascada, a respirar agitadamente. A visita não lhe tinha dado paz. Tinha-lhe dado uma sentença. A desculpa de eu não sabia já não servia. Fátima tinha razão. Ele tinha escolhido acreditar na mentira porque era mais fácil. Porque o seu orgulho de macho ferido foi mais forte do que o seu amor. Mas então, ouviu algo através da porta fechada e da janela aberta. Ouviu Fátima a falar com os bebés enquanto os acalmava. Chiu, chiu. Minha vida, não chores, Miguel, não chores. Olha que olhos bonitos você tem, iguais aos daquele tonto que está lá fora. Juliano ficou quieto. Não foi embora. Aproximou-se da janela, colando-se à parede para não ser visto. Viu Fátima a carregar um dos bebés. A criança, Miguel, tinha se acalmado e olhava para a janela como se sentisse a presença do seu pai. Era um momento de conexão impossível. Juliano levantou a mão e tocou no vidro sujo, mesmo à altura da mãozinha do bebê que se agitava do outro lado. Eu vou recuperá-los, jurou Juliano num sussurro com uma determinação que lhe queimava as veias. Mesmo que tenha que viver neste pátio,
Mesmo que tenha que me arrastar, eu vou destruir quem nos fez isto e vou passar o resto da minha vida a ganhar o perdão da sua mãe. Nesse momento, o seu telefone vibrou de novo. Era uma mensagem de Bruna. Espero que a birra tenha passado. Amanhã temos o encontro com o tabelião para o pacto antenupcial. Não falte. Juliano olhou para a mensagem e sentiu uma calma fria, letal. Eu não vou faltar, disse em voz alta guardando o telefone. De facto, será o encontro mais importante da sua vida, Bruna, mas não pela razão que você pensa. Deu meia volta e saiu do prédio. Já não caminhava como um homem derrotado, caminhava como um homem com uma missão. A tristeza tinha se transformado em estratégia, a dor em combustível. A guerra tinha começado, e Juliano Albuquerque nunca perdia uma guerra. Juliano passou as 24 horas seguintes num estado de vigília febril. Não voltou à mansão do Morumbi, exceto para um duche rápido e uma troca de roupa enquanto Bruna estava na sua sessão de spa pré-casamento. Desfez-se dos ternos italianos de R$5.000. Escolheu uns jeans escuros, uma t-shirt básica branca e umas botas de trabalho que tinha comprado anos atrás para uma visita a uma obra e que nunca tinha usado. Olhou-se ao espelho. Parecia mais jovem, menos blindado, mais humano. Deixou o Mercedes na garagem e pegou novamente na minivan discreta. Antes de sair, fez uma paragem num supermercado. Não foi a uma boutique gourmet, foi a um supermercado de cadeia. Encheu 3 carrinhos. Não comprou brinquedos caros. Comprou fraldas por atacado, latas de fórmula da marca que viu no relatório, vegetais frescos, carne, frutas, garrafões de água. Comprou sobreviver com dignidade. Chegou à Vila Pari às 6 da tarde, justo quando o sol começava a tingir de laranja o smog da cidade. Sabia, graças ao relatório de Macedo, que Lara terminava o seu turno às 5 e demorava 1 hora em transporte público. Esperou no corredor escuro junto à porta desbotada do número 4. Os vizinhos passavam e olhavam-no com desconfiança, mas a postura de Juliano, firme e humilde ao mesmo tempo, com a cabeça baixa, dissuadia-os de intervir. Às 6h15, ouviu passos lentos a subir a escada. Eram passos pesados de alguém que carrega o peso do mundo. Lara apareceu na curva do corredor, levava os gêmeos no sling frontal e em cada mão carregava sacos de plástico com materiais de limpeza que provavelmente lhe permitiam levar do trabalho. Tinha o cabelo colado à testa e o olhar perdido no chão. Quando levantou o olhar e o viu parado junto à sua porta, deixou cair os sacos. O barulho de garrafas de plástico a bater no cimento ecoou no corredor. O medo cruzou o seu rosto instantaneamente. Recuou um passo, protegendo instintivamente as cabecinhas dos bebés. Eu disse-lhe para não vir, sussurrou com a voz trêmula pelo pânico. Eu vou gritar. Dona Fátima está lá embaixo. Não grite, por favor. Juliano levantou as mãos abertas, mostrando as palmas vazias. Não havia cheques, não havia advogados, não havia ameaças. Eu não venho para lutar, Lara. Eu não venho para lhe tirar nada. Então, o que está a fazer aqui? Os olhos dela percorreram a roupa simples dele, estranhando a falta de ostentação. Vá embora, Juliano. Você não se encaixa aqui. Você vai se sujar. Não me importo de me sujar, disse ele com uma intensidade suave. Eu venho trazer isto. Apontou para um canto do corredor onde tinha empilhado discretamente as caixas de fraldas e os sacos de comida. Lara olhou para as provisões. O seu estômago roncou involuntariamente, a trair o seu orgulho. Tinha jantado chá e pão durante 2 dias para que a fórmula das crianças rendesse. Mas a sua dignidade era de aço. Eu não quero a sua caridade, leve-o. Não é caridade, é sustento, corrigiu Juliano, dando um passo lento na direção dela, respeitando o seu espaço. E não é para você, é para eles. Eles têm os meus olhos, Lara. Têm o meu sangue. Você pode odiar-me a mim. Você tem todo o direito do mundo a odiar-me até ao dia em que eu morrer. Mas não pode castigá-los a eles pelos meus erros. Não os deixe passar fome por minha culpa. Lara sentiu as lágrimas a picar nos seus olhos. A menção da fome foi um golpe baixo, mas certeiro. Ela podia aguentar. Mas e se o seu leite secasse por falta de alimento? Por que agora? Perguntou ela com a voz partida. Por que agora, Juliano? Quando eu o procurei, quando eu lhe supliquei para me ouvir, você fechou-me a porta na cara. Disse-me que eu era uma qualquer. Juliano sentiu os joelhos a fraquejar. A dor na voz dela era pior do que qualquer castigo físico. Porque eu fui um imbecil, um cego e um arrogante. Juliano ajoelhou-se. Ali, no chão sujo do corredor comum,
O grande magnata ajoelhou-se em frente à sua ex-mulher. Fizeram-me acreditar em coisas. Eu vi fotos, Lara. Fotos suas a entrar num hotel. Mensagens que supostamente eram suas. Lara franziu a testa, confusa entre a dor e a surpresa. Que fotos? Eu nunca. Eu trabalhava a fazer turnos duplos na cafetaria quando você viajava. Eu nunca fui a hotel nenhum, e o meu telefone perdeu-se 2 semanas antes de você me expulsar. A peça final do puzzle encaixou com um clique sonoro na mente de Juliano. Bruna, murmurou. Ela encontrou o seu telefone. Ela fabricou as mensagens. Ela sempre me odiou, disse Lara, limpando uma lágrima furiosa com o ombro. Nunca suportou que você se casasse com a filha da cozinheira. Mas você devia ter confiado em mim. Éramos casados, Juliano. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida a pagar por esse erro. Mas por favor. Juliano levantou o olhar para ela com os olhos úmidos. Deixe-me vê-los. Só vê-los. Eu não os vou levar. Eu juro pela memória do meu pai que não tentarei tirar-lhes. Só eu preciso saber que são reais. O silêncio esticou-se no corredor. Um dos bebés, Miguel, soltou um pequeno balbúcio. Lara olhou para Juliano ajoelhado, derrotado, despojado da sua soberba. Viu o homem por quem se tinha apaixonado, não o monstro que a expulsou. Com um suspiro que lhe esvaziou a alma, Lara anuiu levemente e tirou as chaves. Só um momento e se tentar alguma coisa estranha, eu grito. Abriu a porta. O cheiro à umidade e a fechado atingiu Juliano, misturado com o aroma doce de talco de bebê. Entrou atrás dela, a carregar as caixas de fraldas como se fossem o tesouro mais valioso do mundo. O apartamento era minúsculo, um único quarto. Juliano sentiu uma claustrofobia moral. Aqui viviam os seus filhos, nesta divisão que era mais pequena do que o seu closet de sapatos. Lara depositou os bebés com suavidade sobre o colchão no chão. Começou a tirar-lhes os gorros e os casacos. Este é Lucas, disse, a apontar para o da esquerda que tinha uma pequena pinta no queixo. Este é Miguel. Juliano aproximou-se do colchão, a sentir-se gigante e desajeitado naquele espaço frágil. Sentou-se no chão sem se importar com o pó. Os 2 bebés estavam acordados, a mover as suas mãozinhas no ar. Juliano estendeu um dedo trêmulo na direção de Miguel. O bebê, por instinto reflexo, agarrou o dedo grande do seu pai e apertou-o com uma força surpreendente. O contacto elétrico percorreu a coluna de Juliano. Foi uma descarga de realidade pura. O seu filho estava a segurá-lo. Olá, Miguel, sussurrou Juliano, e uma lágrima solitária rolou pela sua face até cair na sua própria mão. Eu sou o papá. Lara, que estava de pé junto ao fogão elétrico a aquecer água, parou e virou-se para não ver a cena. Mordeu o lábio para não soluçar. Odiava, amá-lo ainda. Odiava que, apesar de todo o mal, vê-lo ali com os seus filhos parecesse certo. Estão saudáveis, disse Juliano com a voz rouca, a examinar as suas perninhas, os seus braços. Tenha certeza de que estão bem, eu li. Eu soube que teve uma infecção. Sobrevivemos, respondeu ela. Curta, a servir a água numa chávena. Não, graças a si, eu sei. Juliano não desviou o olhar das crianças. Lara, o frigorífico está vazio. Eu vi que você não jantou ontem à noite. Ela virou-se bruscamente, defensiva. Você estava a espiar-me. Eu estava a cuidar de si a partir da rua. Eu não conseguia dormir a pensar que vocês estavam aqui. Pois vá se habituando. Esta é a nossa realidade, Juliano. Nem todos vivemos em palácios de cristal. Não tem que ser assim. Eu posso comprar-lhes uma casa amanhã mesmo, não. Lara bateu na mesa com a mão aberta. Eu não quero o seu dinheiro sujo. Você não me vai comprar, Juliano. Não vai comprar o meu perdão com uma casa. Se quiser fazer parte das vidas deles, vai ter que o ganhar aqui, neste chão, nesta sujidade. Vai ter que ver o que nos custou sobreviver sem você. Juliano olhou-a nos olhos, viu o fogo nela e anuiu. Eu aceito. Eu farei o que for preciso. Então, comece por mudar a fralda ao Lucas. Ele acabou de fazer, e não pense que eu o vou fazer. Você queria ser pai, não é? Pois seja pai. Juliano olhou para o bebê, depois para Lara, depois para a caixa de fraldas. Nunca tinha mudado uma fralda na sua vida. As suas mãos, peritas em assinar contratos milionários, tremiam. Está bem, disse, arregaçando a camisa. Ensine-me. Durante os 4 dias seguintes, Juliano Albuquerque viveu 2 vidas paralelas, separadas por um abismo social.
mas ligadas pela sua própria psique fraturada. Das 9h às 17h era o Juliano de sempre, o CEO implacável, o noivo perfeito. Assistia às reuniões, revia os balanços e acompanhava Bruna aos últimos preparativos do casamento. Mas era uma atuação digna de um Oscar. Vamos assinar isto rápido. Eu tenho uma conferência com Tóquio daqui a 1 hora, disse Juliano na tabelião, sem sequer ler o pacto antenupcial que o advogado de Bruna lhe estendia. Bruna sorria triunfante, com o seu vestido de coquetel impecável, a acreditar que tinha ganho. Vê, meu amor, está tudo em ordem. O meu pai está tão feliz por termos superado esse pequeno incidente da rua, disse ela, acariciando-lhe a mão. O seu toque parecia frio como o de uma cobra. Sim, superado, respondeu Juliano, a assinar com traços fortes. Na sua mente, ele não estava a assinar um acordo pré-nupcial. Estava a assinar a sentença de morte financeira da família Montenegro. Tinha ordenado aos seus auditores que revissem em segredo cada transação que o banco do pai de Bruna tinha feito com a sua empresa. Estava a montar um dossiê que os destruiria, mas precisava de tempo. Precisava que eles confiassem. Às 17h30, a transformação ocorria. Juliano desaparecia, desligava o seu telefone principal e ligava um de pré-pago. Trocava de roupa na casa de banho do seu escritório e conduzia a minivan velha em direção à Vila Pari. Ali, o tempo corria diferente. O primeiro dia em que tentou mudar a fralda foi um desastre cômico e trágico. Lucas, sentindo a inexperiência das mãos grandes e nervosas, chorou e mexeu-se, terminando com Juliano manchado e a suar em bica. Lara não o ajudou. Ficou de braços cruzados, a observar com uma sobrancelha levantada, uma pequena vingança silenciosa. Mas ao 4º dia, Juliano já tinha técnica. Levanta as pernas, campeão. Isso é, murmurava Juliano, a limpar Miguel com destreza e a aplicar o creme anti-assaduras. Pronto, você é um homem novo. Lara estava na pequena mesa a dobrar roupa alheia. Roupa lavada para ganhar dinheiro extra. Olhava-o de soslaio. Via como o homem mais poderoso que conhecia se sentava no chão durante horas, a agitar guizos baratos, a fazer ruídos tolos com a boca para lhes arrancar um sorriso aos gêmeos. Via-o a reparar coisas. No 2º dia, Juliano chegou com uma caixa de ferramentas. Sem dizer palavra, arranjou a torneira que pingava e que a deixava louca durante a noite. Depois, arranjou a perna da mesa que mancava. Depois, instalou uma fechadura nova e segura na porta porque disse que a outra abria com um sopro. Não trouxe luxos, trouxe utilidade, trouxe segurança. Naquela tarde, o calor no apartamento era insuportável. Não havia ventilação. Os bebés estavam inquietos, a choramingar e a suar. Juliano levantou-se, a limpar o suor da testa com o antebraço. Isto é um forno, Lara. Eles não podem dormir assim. É o que há, Juliano. O ventilador avariou há 1 mês. Juliano não disse nada. Saiu do apartamento. Lara pensou que ele se tinha farto, que o calor e o desconforto finalmente tinham quebrado a sua resolução de turista da pobreza. Sentiu uma pontada de desilusão que a irritou consigo mesma. Mas 20 minutos depois, Juliano voltou. Carregava uma caixa grande. Era um ar-condicionado portátil. Instalou-o na janela em silêncio. Ligou-o. O zumbido suave encheu a divisão e, pouco a pouco, o ar fresco começou a deslocar o calor sufocante. Os bebés, sentindo o alívio térmico, acalmaram-se quase instantaneamente e fecharam os olhos. Lara olhou para Juliano. Ele estava parado em frente ao aparelho, a receber o ar frio na cara com os olhos fechados. Parecia esgotado. As olheiras sob os seus olhos eram quase tão escuras quanto as dela. Levar uma vida dupla estava a consumi-lo. Obrigada, disse ela. Foi a primeira palavra amável que lhe dirigia numa semana. Juliano abriu os olhos e olhou para ela. Havia uma intensidade no seu olhar que lhe cortou a respiração. Não me agradeça. É o mínimo. Por que continua a vir? Perguntou ela, baixando a voz para não acordar as crianças. Já viu que eles estão bem. Já lhes trouxe comida. Você tem um casamento daqui a 1 semana. Você tem uma vida perfeita à sua espera. Por que vem suar aqui? Juliano atravessou o pequeno quarto em 2 passadas e parou em frente a ela. Estavam perto. Ela podia sentir o seu aroma natural, já não coberto por perfumes caros, mas sim pelo cheiro a trabalho e esforço. Porque a minha vida perfeita é uma mentira, Lara. Porque a única vez que eu respiro de verdade é quando eu atravesso essa porta enferrujada. Ele levantou a mão, a hesitar, e com um toque quase imperceptível,
Afastou uma madeixa de cabelo que caía sobre o rosto dela. Eu não vou casar com ela, confessou Juliano. Lara ficou tensa. Não diga asneiras. Os convites foram enviados. Eu vi nas revistas que vendem na banca da esquina. É uma armadilha, sussurrou ele. Eu estou à espera do momento. Eu preciso de provas definitivas do que ela fez. Eu preciso que ela confesse ou cometa um erro. E quando o fizer, eu vou destruí-la e vou recuperar o que perdi. O que é que você perdeu? Perguntou Lara com um fio de voz, sabendo a resposta, mas temendo ouvi-la. Você, disse Juliano. A sua voz era uma ferida aberta. Eu perdi a minha família. Eu perdi o meu lar. Este lugar, ele olhou para as paredes descascadas, para a torneira que pingava e para o calor. Este lugar parece mais lar do que a minha casa de 1000 quadradômetros porque você está aqui. Lara sentiu as suas defesas a desmoronarem-se. Queria acreditar nele. Deus, como queria acreditar nele. Mas o medo era um animal persistente. Juliano, não brinque comigo. Se você for embora, se voltar a desaparecer, eu não vou suportar. Desta vez você mata-me. Olhe para mim. Ele pegou nas mãos dela. As suas mãos eram grandes, quentes e firmes. Eu não vou embora nunca mais. Eu juro pelo Lucas e pelo Miguel. Só lhe peço paciência. Aguentem mais um pouco. A tempestade vai rebentar em breve, e quando passar, eu quero que estejamos do mesmo lado. Nesse momento, o telefone de pré-pago de Juliano vibrou no seu bolso. Ele ignorou, mas vibrou de novo com insistência. Tirou-o com frustração. Era uma mensagem de Macedo. Alerta vermelho, chefe. Bruna Montenegro acaba de sair de casa. O GPS dela indica que vai para o centro, em direção à Vila Pari. Eu acho que ela sabe de alguma coisa. Juliano empalideceu. O ar-condicionado recém-instalado de repente pareceu insuficiente para arrefecer o terror que lhe percorreu as costas. O que é que se passa? Perguntou Lara, sentindo a mudança na sua energia. Ela vem pra cá, disse Juliano, guardando o telefone. Bruna vem pra cá. Lara levou as mãos à boca. Como é que ela sabe? Eu não sei. Talvez ela me tenha seguido. Talvez eu tenha cometido um erro. Juliano olhou à sua volta a calcular. Você tem que ir embora agora mesmo. Pegue nas crianças. Ir embora? Para onde? Eu não tenho para onde ir. Você tem que sair daqui antes que ela chegue. Bruna é perigosa quando se sente encurralada. Eu não quero que ela esteja perto das crianças. Juliano correu para a janela e olhou para a rua. Ao longe, viu as luzes inconfundíveis de um carro desportivo a aproximar-se no trânsito pesado da avenida. Não era o seu Mercedes, era o Porsche vermelho dela. Maldita seja, resmungou Juliano. Está a 2 quarteirões. Virou-se para Lara, pegando-lhe pelos ombros. Ouça-me bem. Você vai pegar nas crianças e vai subir para o terraço. Há uma lavandaria velha lá em cima, não há? Sim, mas esconda-se lá. Não desça até que eu vá procurá-la. Aconteça o que acontecer, ouça o que ouvir. Não desça. Eu vou interceptá-la aqui. Juliano, eu tenho medo. Eu protejo-a. Eu prometi. Agora corra, corra. Lara, impulsionada pela urgência na voz dele, carregou os gêmeos com uma força sobrenatural. Juliano deu-lhe a mala das fraldas. Olharam-se uma última vez, um olhar carregado de adrenalina e uma promessa muda de lealdade. Ela saiu a correr para as escadas que subiam. Juliano ficou no apartamento, olhou à sua volta, viu o biberão a meio, viu a caixa de ferramentas aberta, viu a sua própria jaqueta esquecida na cadeira. Se Bruna entrasse e visse isto, saberia de tudo. Saberia que ele tinha estado a viver uma vida dupla. Juliano respirou fundo, sentou-se na cadeira de plástico, mesmo no centro da divisão pobre, e esperou. Já não havia volta a dar. O confronto tinha chegado antes do planeado, mas ele não ia fugir. Ouviu o rugido do motor do Porsche a parar lá embaixo, seguido de saltos a bater no cimento do pátio e a voz estridente de Bruna a gritar a Dona Fátima. Afaste-se, velha bruxa. Eu sei que ele está aqui. Eu vi a minivan dele. Juliano entrelaçou os dedos e olhou fixamente para a porta. Venha, Bruna, sussurrou. Venha e veja o seu fim. A porta do apartamento número 4 não se abriu, rebentou para dentro. A fechadura nova que Juliano tinha instalado resistiu ao primeiro empurrão, mas não ao pontapé furioso de um guarda-costas. Atrás do homem de segurança, entrou Bruna. O contraste visual era violento. Bruna usava um vestido vermelho sangue da Valentino e saltos agulha que bateram no chão de cimento nu como tiros. O seu perfume, uma fragrância pesada e custosa, inundou instantaneamente o pequeno espaço, a abafar o cheiro a leite morno e umidade.
Juliano não se moveu da cadeira de plástico. Permaneceu sentado com as mãos entrelaçadas a olhá-la com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Bruna parou no centro da divisão. Os seus olhos percorreram o lugar com uma mistura de horror genuíno e triunfo maldoso. Viu o colchão no chão, viu o fogão elétrico de um só bico, viu a caixa de ferramentas aberta e finalmente viu o ar-condicionado portátil a zumbir na janela. Ora, disse ela, soltando uma gargalhada que carecia de qualquer alegria. O palácio de Buckingham, suponho. Os seus olhos pousaram em Juliano. Examinou-o de cima a baixo, a t-shirt suada, os jeans manchados de gordura por arranjar a canalização, as botas de trabalho. Olhe para si, cuspiu com desprezo. O grande Juliano Albuquerque, a brincar a casinha com a criadagem. Sente-se nobre, Juliano. Sente-se como um herói a vir a este buraco de ratos para... Para quê? Para mudar fraldas. Cuidado com o que diz, Bruna. A voz de Juliano foi um sussurro baixo, gutural. Você está em propriedade privada. Propriedade privada? Bruna soltou uma gargalhada estridente. Por favor, Juliano. Eu podia comprar este edifício inteiro com o que levo no pulso e demoli-lo com todos eles lá dentro. Ela deu um passo na direção do colchão vazio, onde minutos antes dormiam os gêmeos. Juliano levantou-se num salto, interpondo-se no seu caminho. O seu corpo formou uma barreira impenetrável. Não dê mais um passo. Bruna parou, ficando a centímetros do seu peito. Levantou o olhar desafiante. Onde é que eles estão? Perguntou ela, a olhar à volta. Onde é que você escondeu os bastardos e a mosca morta? Eu sei que eles estão aqui. Eu vi roupa estendida no terraço. Não estão, mentiu Juliano. Eu disse-lhes para irem embora porque sabia que você viria. Eu sabia que não conseguiria resistir à tentação de mostrar a sua verdadeira cara. A minha verdadeira. Bruna recuou um passo, a sua expressão a endurecer. Eu sou a única que o protegeu, Juliano. Eu salvei-o de uma vida medíocre com essa mulher. Ela não é nada. Olhe para ela, a viver na imundície. Você realmente acha que essas crianças têm futuro aqui? Eles têm mais futuro aqui com amor do que na nossa mansão cheia de mentiras, replicou ele. Eu sei de tudo, Bruna. Eu sei das mensagens falsas. Eu sei que você editou as datas. Eu sei que pagou a alguém para fingir ser o amante dela naquelas fotos desfocadas. Bruna não o negou, não empalideceu, simplesmente sorriu. Um sorriso frio e calculista. E o que é que você vai fazer? Perguntou ela com uma tranquilidade espantosa. Vai à polícia? Vai cancelar o casamento? Vá em frente, faça-o. Ela tirou o seu telemóvel e mostrou o ecrã a Juliano. Era uma aplicação bancária corporativa. O meu pai acabou de aprovar a linha de crédito sindicalizada que a sua empresa precisa para a expansão na Ásia. 300 milhões de reais. Juliano, se você não casar comigo este sábado, se me humilhar, essa assinatura desaparece, as suas ações caem. O seu império, pelo qual tanto trabalhou, transforma-se em pó. Juliano apertou os punhos. Sabia que era verdade. Estava preso financeiramente até que pudesse executar o seu próprio contra-ataque. Mas isso levaria semanas. Fique com o dinheiro, disse Juliano. Eu não me importo. Talvez você não se importe com o dinheiro, interrompeu Bruna, a aproximar-se de novo, baixando a voz a um sussurro venenoso. Mas você importa-se com eles? Ela apontou para o colchão vazio. Eu tenho contactos nos serviços sociais, Juliano. Um juiz amigo da minha família. Eu só preciso de fazer uma chamada. Eu posso denunciar que essas crianças vivem em condições insalubres. Eu posso dizer que a mãe é tóxico-dependente. Eu posso plantar provas aqui mesmo agora. Quanto tempo você acha que demorarão a tirá-los e a mandá-los para um abrigo estatal? Umas horas. Juliano sentiu o sangue gelar. Essa era uma ameaça que ele não podia ignorar. Bruna tinha o poder e a maldade suficiente para destruir Lara e as crianças só por despeito. Você não se atreveria, rosnou ele. Prove-me, desafiou ela. Saia daqui comigo agora mesmo. Volte para casa. Ponha o seu terno. Sorria para as câmaras no casamento e esqueça que este lugar existe. Se o fizer, eu deixarei que a morta de fome fique com as crias dela. Se não, eu juro que amanhã mesmo esses bebés estarão a dormir numa instituição pública. O silêncio na divisão foi absoluto. Lá em cima, no quarto da lavandaria do terraço, Lara tinha a mão a tapar a boca de Lucas, que começava a soluçar enquanto as lágrimas escorriam pelo seu próprio rosto. Ela ouvia tudo através do traga-luz aberto.
Ouviu como o homem que amava estava a ser chantageado com a vida dos seus filhos. Juliano olhou para Bruna. Viu a determinação psicótica nos seus olhos. Sabia que tinha que ceder. Precisava de tempo para tirar Lara e as crianças do país ou escondê-las melhor. Não podia lutar esta batalha hoje. Está bem, disse Juliano com voz morta. Bruna sorriu triunfante. Eu sabia que você entraria em razão. Você sempre foi um homem pragmático. Eu sairei consigo, disse ele. Mas se você tocar num único cabelo deles, se você se aproximar a menos de 100 metros deste edifício, eu mato a Bruna. E não é uma metáfora. Vamos, querido, o carro espera, disse ela, ignorando a ameaça, virando-se e caminhando para a porta com ares de rainha. Você tem que tomar um duche longo. Você cheira a pobreza. Juliano lançou um último olhar para o teto, para onde sabia que Lara estava. Perdoe-me, pensou. Eu vou ganhar tempo. Saiu do apartamento, fechando a porta atrás de si. O som dos seus passos a afastarem-se junto com o matraquear dos saltos de Bruna marcou o fim da trégua. 5 minutos depois, quando o rugido do Porsche e do carro de segurança se desvaneceu na rua, Lara desceu as escadas, a tremer. Entrou no apartamento. Sentia-se violada pela presença daquela mulher. O perfume de Bruna continuava ali, a marcar território. Lara olhou para os seus filhos. Lucas e Miguel olhavam-na com olhos grandes, assustados pela sua tensão. Eu não vou deixar que eles os levem, sussurrou ela com um pânico frenético a crescer no seu peito. Ela disse que os mandaria para um abrigo. Ela disse que plantaria drogas. Dona Fátima entrou, a cocear, pálida. Tinha ouvido os gritos do pátio. Filha, o que é que aconteceu? Aquele homem foi embora com ela. Juliano não pode proteger-nos, Fátima, disse Lara, a mover-se rápido, a tirar uma mala velha de debaixo do colchão. Ela tem-no preso, tem dinheiro, tem juízes. Se eu ficar aqui, vão tirar-nos. Para onde é que você vai? Para longe, onde ninguém nos conheça? Para a minha terra, no Nordeste, ou para a fronteira? Eu não sei. Mas ele disse. Ele trouxe o ar-condicionado. Ele quer-vos. Ele é fraco contra ela. Lara começou a meter roupa na mala de forma desordenada. Fraldas, macacões, a pouca roupa dela. Você ouviu, ele foi embora. Rendeu-se para nos proteger hoje. Mas e amanhã, quando ela se aborrecer, virá atrás de nós. Eu tenho que desaparecer. É a única forma de os meus filhos estarem seguros. Lara pegou no dinheiro que tinha guardado num frasco de café, as poupanças de meses, mais o que tinha obtido a penhorar as suas poucas joias. Não era muito, mas chegava para 3 bilhetes de autocarro para qualquer parte. Diga-lhe. Lara parou na porta com a mala numa mão e o sling com os bebés no peito. Olhou para o apartamento vazio, o ar-condicionado que Juliano tinha comprado, a vida que poderia ter sido. Se ele voltar, diga-lhe para não me procurar, que se realmente nos ama, nos deixe ir. E com isso, Lara saiu para a noite, transformando-se de novo numa sombra, a fugir do único homem que a podia salvar para salvar a ele e aos seus filhos da destruição. O grande hotel na Avenida Paulista resplandecia como uma joia sob o sol do meio-dia. Era o evento do ano. A imprensa aglomerava-se na entrada. Os flashes disparavam rajadas ofuscantes, cada vez que um político ou uma celebridade saía de uma limusine blindada. Dentro, no salão principal, transformado numa catedral de flores brancas, orquídeas importadas tal como Bruna exigiu, 500 convidados esperavam. Havia música de violinos ao vivo. O ar cheirava a dinheiro velho e champanhe caro. Juliano estava numa suíte privada em frente a um espelho de corpo inteiro. Usava um smoking feito à medida que custava mais do que todo o edifício onde Lara vivia. Parecia impecável e sentia-se morto. Tinham passado 3 dias desde o confronto no apartamento. 3 dias em que Bruna não o tinha deixado sozinho nem um segundo. Tinha-lhe tirado o telefone, alegando uma desintoxicação digital antes do casamento. Tinha posto segurança na porta da mansão. Juliano estava sequestrado na sua própria vida. 5 minutos, Sr. Albuquerque, disse o organizador do casamento, espreitando a cabeça com um sorriso nervoso. A noiva já está pronta. Juliano anuiu sem dizer palavra. Nesse momento, a porta abriu-se de novo e entrou um empregado de mesa com um tabuleiro de água. Mas não era um empregado de mesa do hotel. Era Macedo, o seu chefe de segurança, vestido com o uniforme do staff. Juliano virou-se bruscamente. Macedo, o que está a fazer aqui? Bruna tem olhos em todo o lado. Chefe, não há tempo.
Macedo deixou o tabuleiro e tirou um telefone descartável do bolso. Eu estou há 2 dias a tentar contactá-lo. A segurança da senhorita Montenegro bloqueou os meus acessos à empresa. O que é que se passa? Estão bem? Lara e as crianças estão bem. Macedo baixou o olhar. O seu silêncio atingiu Juliano como um martelo. Elas foram embora, chefe. O quê? Juliano sentiu o chão a abrir-se. Na noite em que o senhor foi embora com a senhorita Montenegro, Lara fugiu. Dona Fátima disse-me que estava aterrorizada pelas ameaças de Bruna. Disse que preferia desaparecer a arriscar-se a que os serviços sociais lhe tirassem as crianças. Para onde é que ela foi? Juliano agarrou Macedo pelas lapelas do uniforme. Diga-me que você sabe para onde ela foi. Eu rastreei o cartão de transporte público dela. Comprou um bilhete de autocarro para o Nordeste. Quando o autocarro saiu ontem, houve um bloqueio na estrada por causa de uma manifestação. Estão retidas na rodoviária de Belo Horizonte, à espera da baldeação. Juliano olhou para o seu relógio. Belo Horizonte está às 5 horas. Se apanharem essa baldeação para o Nordeste, eu vou perder tolas. Elas vão cruzar o país e eu nunca as vou encontrar. Chefe, o casamento. Macedo apontou para a porta. O seu sogro está lá fora. Os sócios, a imprensa. Se o senhor sair agora... Se eu sair agora, perco a minha empresa, terminou Juliano. Lembrou-se da ameaça dos empréstimos. Lembrou-se do escândalo. Então pensou em Miguel a agarrar o seu dedo. Pensou em Lara a dormir numa cadeira de plástico para vigiar o sono dos seus filhos. Pensou no medo nos olhos dela quando Bruna entrou. Elas fugiam por causa dele, porque ele não tinha sido homem suficiente para parar Bruna. Macedo, disse Juliano, a tirar a flor da lapela e a atirá-la para o chão. Tenha o carro pronto na saída de serviço. O Mercedes não, a minivan, a rápida. A música nupcial começou a tocar. A marcha triunfal. Era o momento. Juliano saiu da suíte. Caminhou pelo corredor alcatifado. No final do corredor, as grandes portas duplas do salão abriram-se. Todos os rostos se viraram para ele, centenas de pessoas. No final do corredor, no altar, Bruna esperava o radiante, vitoriosa. Ao lado dela, o seu pai, o banqueiro, olhava para o seu relógio com impaciência. Juliano caminhou para o altar. Os seus passos eram firmes. As pessoas murmuravam sobre o quão bonito ele estava, sobre o casal perfeito. Chegou em frente a Bruna. Ela sorriu-lhe por baixo do véu. Você está atrasado, sussurrou ela triunfante. Mas eu perdoo-o, apenas diga sim, e tudo isto termina. O juiz começou a falar. As palavras eram um zumbido distante, para amar e respeitar na riqueza e na pobreza. Juliano olhou para Bruna nos olhos. Não foi um grito. Foi uma palavra dita com um volume normal, mas na acústica do salão soou como um tiro. O juiz parou. A música de fundo cessou. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O que é que você disse? Perguntou Bruna, o seu sorriso congelado a transformar-se numa careta de confusão. Eu disse que não. Juliano virou-se para o microfone do juiz e pegou nele. Eu não posso casar consigo, Bruna, porque eu amo a minha esposa. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Você está louco, sibilou o pai de Bruna, dando um passo em frente. Você está arruinado se fizer isto. Eu vou afundá-lo. Juliano olhou para ele com uma frieza absoluta. Afunde-me. Fique com a empresa. Fique com o dinheiro. Mas você não vai ficar com a minha vida. Juliano virou-se para Bruna uma última vez. Diga-lhes a verdade, Bruna. Diga-lhes que você falsificou as provas de ADN. Diga-lhes que você ameaçou meter os meus filhos num abrigo se eu não desaparecesse. Cale-se, gritou ela, perdendo as estribeiras, atirando-se para lhe tirar o microfone. Você está a delirar? Juliano largou o microfone, que caiu no chão com um feedback agudo que fez todos taparem os ouvidos. Eu vou à procura da minha família, declarou Juliano. Sem esperar resposta, deu meia volta e pôs-se a correr. Correu pelo corredor central, ignorando as mãos que tentavam detê-lo, ignorando os flashes das câmaras que agora capturavam a queda do Império Albuquerque, correu como nunca tinha corrido na sua vida. Saiu do hotel para a luz ofuscante da rua. Arrancou a gravata borboleta enquanto corria para o beco lateral. A minivan preta derrapou em frente a ele. A porta abriu-se. Macedo estava ao volante. Suba, chefe. Juliano saltou para o interior do veículo em movimento. Para Belo Horizonte, gritou, batendo no tablier. E não pare por nada nem por ninguém. A minivan acelerou, deixando para trás o luxo, a reputação e a mentira.
Juliano olhou pelo retrovisor como o pai de Bruna saía a gritar para a rua com os seguranças atrás, mas já era tarde. O lobo tinha se libertado da corrente de ouro. "Aguenta, Lara", sussurrou Juliano, a rezar a um Deus em que não acreditava até há pouco tempo. "Não suba nesse autocarro, espere por mim." O clímax da sua vida não estava num altar. Estava numa rodoviária suja, a 200 quilômetros de distância, onde uma mulher e 2 bebés estavam prestes a desaparecer para sempre. O velocímetro da minivan marcava 180 km por hora. O asfalto da rodovia Fernão Dias devorava-se sob as rodas como uma fita preta interminável. Dentro do veículo, o silêncio era denso, só quebrado pelo rugido do motor e a respiração entrecortada de Juliano. Tinha arrancado o casaco do smoking e atirado-o para o banco de trás. A camisa branca de designer feita à medida em Itália estava ensopada de suor e aberta no pescoço, a revelar a tensão dos músculos da sua garganta. "Chefe, estamos a 10 minutos", anunciou Macedo com as mãos firmes sobre o volante, a desviar-se de caminhões de carga com uma precisão cirúrgica. "Mas eu tenho um alerta no scanner policial." Juliano virou a cabeça bruscamente. "O que é que se passa?" "Denúncia de roubo de veículo e sequestro." "Sequestro. A família Montenegro não perde tempo. Reportaram que o senhor foi retirado do hotel contra a sua vontade. Provavelmente para justificar à imprensa por que é que o noivo fugiu. Estão a tentar salvar a cara, e já agora, prendê-lo a si. Se uma patrulha nos parar, acabou." "Não pare", ordenou Juliano, a olhar o horizonte onde já se perfilavam as luzes da cidade de Belo Horizonte. "Não pare até estarmos dentro daquela rodoviária. Se nos detiverem, eu saio a correr." "Entendido, chefe. Segure-se." Macedo pisou no acelerador a fundo. Entretanto, na rodoviária de Belo Horizonte, o ar cheirava a diesel queimado e a comida rápida barata. O barulho era ensurdecedor. Anúncios por altifalantes, pessoas a arrastar malas, crianças a chorar. Num banco de metal frio, perto da plataforma 4, Lara embalava o sling duplo. Lucas e Miguel dormiam, esgotados pela viagem e pelo calor. Ela não. Ela vigiava cada rosto que passava com o coração na garganta. Passageiros do autocarro 502, com destino ao Nordeste, favor de embarcar pela plataforma 4. Partida em 5 minutos. O anúncio soou como uma sentença. Lara levantou-se. Doía-lhe as costas, doíam-lhe as pernas, mas o medo era um motor poderoso. "Vamos, meus amores", sussurrou. "Mais um pouco e estaremos longe, onde ninguém nos encontre." Pegou na mala velha com uma mão, ajustou o peso dos bebés no seu peito e caminhou para a fila. Entregou o seu bilhete ao condutor, um homem mais velho com bigode cansado. "Suba com cuidado, mãe", disse o homem, a ver a carga que levava. Lara pôs um pé no estribo do autocarro. Foi então que ouviu o guincho. Não foi o som de um autocarro, mas sim o de pneus a derrapar violentamente sobre o pavimento da área de desembarque de passageiros, seguido de gritos e buzinas. Lara virou a cabeça por instinto. Através das portas de cristal da rodoviária, viu o caos. Uma minivan preta tinha subido para o passeio, quase atingindo uma banca de revistas. A porta do passageiro abriu-se antes que o veículo parasse por completo. Um homem saiu a correr. Usava calças de smoking, uma camisa branca desabotoada e... Não podia ser. "Lara!" O grito de Juliano atravessou o barulho da rodoviária como um trovão. Ele correu, empurrando as portas automáticas com força, ignorando um segurança que tentou detê-lo. Lara sentiu o pânico a paralisá-la. Não. Ele significava que Bruna vinha atrás. Significava que lhe tirariam os seus filhos. "Feche a porta", gritou Lara ao condutor do autocarro, a subir os degraus aos tropeções. "Por favor, feche. Estão a perseguir-me." O condutor alarmado acionou a alavanca. As portas pneumáticas começaram a fechar-se com um assóbio. "Não!" rugiu Juliano. Chegou à plataforma justo quando as portas estavam prestes a selar-se. Metou as mãos entre as borrachas, usando a sua força bruta para impedir o fecho. O condutor travou o mecanismo por segurança. Juliano forçou a abertura e subiu o primeiro degrau, ofegante com o rosto vermelho e o cabelo ensopado. Encontraram-se cara a cara na escada estreita do autocarro. Não vá embora", suplicou Juliano. Não era uma ordem, era um rogo desesperado. "Por favor." Lara recuou, protegendo os bebés com os seus braços, encurralada contra o corredor. "Deixe-me em paz", gritou ela, e desta vez o choro irrompeu na sua voz.
Vá para ela. Eu não vou deixar que me os tirem. Diga aos seus advogados para se irem embora. Não há advogados, Lara. Não há ela. Não há casamento. Juliano levantou as mãos para mostrar que estava desarmado, que não trazia papéis, apenas a sua presença. Eu deixei-a. Eu deixei-a no altar. Eu fui embora. Lara olhou-o incrédula. Examinou a sua roupa desgrenhada, a falta de anel, o desespero nos seus olhos azuis. Você está a mentir. É outro truque. Ela disse-me. Disse-me que me destruiria. Ela não pode fazer-lhe nada. Juliano deu um passo, mas parou ao ver que ela tremia. Eu estou aqui. Eu corri, deixei a empresa, deixei o dinheiro, deixei tudo. Eu só quero que você não leve os meus filhos. De repente, uma comoção atrás de Juliano na plataforma fez com que todos virassem a cabeça. Ali está, detenham-no. Não era a polícia, era Bruna. Tinha chegado no Porsche vermelho que estava mal estacionado atrás da minivan de Macedo, com o motor a fumegar pela velocidade. Entrou na plataforma como um furacão de fúria, seguida por 2 dos seus guarda-costas privados e, lamentavelmente, por um par de polícias que tinha conseguido convencer na entrada. Bruna usava o vestido de noiva ainda vestido, mas a bainha estava suja de gordura e terra. O véu estava rasgado. A maquilhagem perfeita tinha escorrido pelas lágrimas de raiva, dando-lhe um aspecto grotesco, quase de filme de terror. Saia desse autocarro, Juliano, gritou ela, a sua voz a ecoar por toda a rodoviária. As pessoas sacaram os seus telemóveis, centenas de câmaras a apontar para o espetáculo. Você é um ladrão, roubou-me e está a sequestrar essas crianças. Lara empalideceu. O pesadelo tornava-se realidade. Oficiais, prendam-na a ela também, gritou Bruna, a apontar para Lara com um dedo trêmulo. É uma cúmplice, essa mulher. É uma prostituta que lhe lavou o cérebro. Juliano viu o terror absoluto nos olhos de Lara. Viu como ela se encolhia à espera do golpe final e algo se partiu dentro dele. O último vestígio da sua antiga personalidade diplomática e controlada desapareceu. Juliano saltou do autocarro, aterrando na plataforma, como uma barreira humana entre a polícia e a sua família. Ninguém toca na minha esposa, bramiu Juliano. A palavra esposa ressoou paralisando os polícias por um segundo. Bruna soltou uma gargalhada histérica. Esposa? Eu sou a sua esposa. Tínhamos um contrato. Faltava uma assinatura. Essa serva não é nada. Juliano caminhou na direção de Bruna. Os guarda-costas dela tentaram interpor-se, mas Macedo apareceu do nada, pondo-se ao lado do seu chefe, pronto para a luta. A intensidade no olhar de Juliano fez com que os próprios guarda-costas hesitassem. Juliano parou em frente a Bruna. Acabou, Bruna. Você já não tem poder aqui. Não estamos no seu hotel, não estamos no seu banco. Estamos na vida real. Virou-se para a multidão, para os telemóveis que gravavam, para os polícias. Querem saber a verdade? Gritou Juliano, a apontar para Bruna. Esta mulher falsificou provas de ADN. Fez-me acreditar que os meus filhos não eram meus. Chantageou uma mãe pobre com tirar-lhe os seus bebés, usando as suas influências se ela não desaparecesse. Um murmúrio de indignação percorreu a rodoviária. As pessoas começaram a vaiar. Você está a mentir, gritou Bruna, mas a sua voz vacilou perante a hostilidade da multidão. Eu não estou a mentir. Juliano virou-se para o autocarro. Estendeu a mão para Lara, que estava parada na porta aberta, a olhar a cena. Lara, saia. Deixe que a vejam. Que vejam quem você chamou de prostituta. Lara hesitou, mas viu Juliano a defendê-la como um leão. Viu que ele estava a pôr o seu corpo e a sua reputação na linha de fogo por ela. Desceu os degraus lentamente com os gêmeos nos braços. A sua roupa era humilde. O seu rosto estava limpo, mas tinha uma dignidade que o vestido de R$10.000 de Bruna não podia comprar. Juliano pôs-se ao seu lado e rodeou os seus ombros com um braço protetor. Estes são os meus filhos, disse Juliano aos polícias com voz firme. Tenho meu sangue, e esta mulher é a mãe dos meus filhos, a única mulher que eu amei. Eu errei ao deixá-la, e quase perdi a minha alma por dinheiro. Mas hoje eu escolho a verdade. Olhou para Bruna nos olhos. Você pode ficar com a empresa, pode processar-me por incumprimento de contrato, pode tirar-me até o último centavo, mas nunca mais voltará a ameaçar a minha família. Se aproximar deles, não serão os advogados que a vão deter, serei eu. Bruna olhou à sua volta, viu as câmaras, viu o desprezo nos rostos dos estranhos.
Viu que Juliano segurava aquela mulher pobre com um orgulho que nunca tinha mostrado com ela. A sua narrativa desmoronou-se. Você é um idiota, cuspiu ela, mas já não havia força na sua voz, só amargura. Você vai ser um Zé Ninguém. Você vai ser pobre como ela. Talvez, respondeu Juliano, a olhar para Lara e para os bebés, que o observavam com olhos grandes e tranquilos. Mas eu serei o homem mais rico do mundo. Vamos embora, gritou Bruna aos seus homens, a virar-se, incapaz de suportar a humilhação pública, nem por mais um segundo. Abriu caminho aos empurrões entre as pessoas, a fugir para o seu carro, derrotada não por dinheiro, mas por uma verdade que não podia comprar. Os polícias, vendo que a vítima fugia e que o suposto sequestrador era um pai a proteger a sua família, baixaram as mãos e retiraram-se discretamente. A plataforma ficou num silêncio relativo, só quebrado pelos aplausos esporádicos de alguns passageiros emocionados. Juliano virou-se para Lara. Estavam a centímetros. Você acredita em mim agora? Perguntou ele, com a voz partida pela adrenalina e o medo da rejeição dela. Lara olhou para o autocarro que estava prestes a partir sem ela. Depois olhou para Juliano. Viu o suor, a roupa arruinada, o amor desesperado. Lentamente deixou cair a mala para o chão. Eu acredito, sussurrou ela. Juliano soltou o ar que parecia ter estado a prender durante um ano. Abraçou-a. Abraçou Lara e os gêmeos num só bloco, afundando o seu rosto na curva do pescoço dela, a chorar sem vergonha em frente a centenas de desconhecidos. Vamos para casa, disse ele. Eu não sei onde é isso ainda, mas enquanto estivermos juntos, será casa. Epílogo. 3 anos depois, o sol da tarde banhava um parque tranquilo nos arredores da cidade. Não era um clube de campo exclusivo nem um parque privado. Era um parque público com relva verde, árvores grandes e famílias a fazer piqueniques sobre mantas de xadrez. Um automóvel parou no estacionamento. Não era o Mercedes-Benz blindado de outrora. Era uma minivan familiar limpa e prática, com um autocolante de bebés a bordo na janela traseira. A porta do condutor abriu-se e Juliano saiu. Já não usava ternos italianos. Usava uns jeans confortáveis, uma t-shirt polo azul marinho e tênis desportivos. O seu rosto tinha mudado. As linhas de estresse perpétuo da sua vida anterior tinham desaparecido, substituídas por linhas de expressão em volta dos olhos, causadas por sorrir demasiado. Parecia mais saudável, mais bronzeado, mais vivo. Abriu a porta traseira e desapertou 2 cintos de segurança. Pai, a bola! Gritou Miguel, que agora tinha 3 anos e era um turbilhão de energia. Eu quero os baloiços! Gritou Lucas, a sair num salto. Ambas as crianças eram a imagem viva de Juliano, cabelo escuro e aqueles olhos azuis inconfundíveis que brilhavam com travessura. Juliano tirou uma bola de futebol e fechou a minivan. Esperem pela mãe, avisou, a rir enquanto tentava apanhar Miguel. Do lado do passageiro, Lara desceu. A transformação nela era subtil, mas profunda. Já não havia rastro da desnutrição ou do medo na sua postura. Estava radiante. Usava um vestido simples de flores, o cabelo solto e brilhante, e um sorriso tranquilo que emanava paz. Juliano aproximou-se dela e passou-lhe um braço pela cintura, dando-lhe um beijo rápido na têmpora. Pronta para a batalha campal? Perguntou ele, a apontar para os gêmeos que já corriam para a área de jogos. Sempre, respondeu ela, a apoiar a cabeça no seu ombro. O Macedo ligou-lhe? Sim, há pouco. Diz que a nova filial da consultora vai vento em popa. Juliano não tinha recuperado o seu império de telecomunicações. Bruna e o seu pai cumpriram a sua ameaça. Despojaram-no das suas ações, processaram-no e deixaram-no quase na bancarrota. Mas Juliano tinha algo que eles não tinham: talento real e uma motivação inabalável. Tinha começado do zero com Lara. Fundou uma pequena consultora de negócios éticos. Macedo, leal até a morte, tinha ido com ele como sócio. Trabalhavam muito. Ganhavam o suficiente para viver bem, sem luxos excessivos, mas sem dívidas morais. Você arrepende-se? Perguntou Lara de repente, a olhar para um homem a passar com um terno caro e uma pasta, a falar ao telefone com ar de importância, a lembrar o velho Juliano. Juliano seguiu o seu olhar, observou o homem estressado, desligado do mundo. Depois olhou para Lucas e Miguel, que se riam às gargalhadas enquanto tentavam subir pelo escorrega ao contrário. Virou-se para Lara, pegou na sua mão e entrelaçou os seus dedos com os dela,
sentindo o peso real do seu anel de casamento. Uma aliança de ouro simples que tinham comprado juntos. Arrepender-me. Juliano sorriu e foi o sorriso mais honesto do mundo. Lara, antes eu tinha milhões no banco, mas era o homem mais pobre do planeta. Chegava a uma casa vazia e fria. Agora, ele apontou para as crianças. Agora eu sou multimilionário. Eu tenho tudo o que o dinheiro dos Montenegro nunca pôde comprar. Lara sorriu com os olhos úmidos de felicidade. Eu amo o Juliano. E eu a você, minha vida. Mais do que ontem, menos do que amanhã. Pai, olha isto! Gritou Lucas do alto dos jogos. Juliano soltou a mão de Lara com um piscar de olhos. Vou! Gritou, a correr na direção dos seus filhos, a transformar-se de novo no monstro das cócegas. Lara ficou a observá-los por um momento. Viu o seu marido a atirar-se para a relva, a deixar-se vencer por duas crianças pequenas, a rir com a boca aberta para o céu azul. A imagem final congelou naquela cena, Juliano no chão, abraçado pelos seus dois filhos idênticos enquanto Lara caminhava na direção deles sob a luz dourada do pôr do sol. A redenção estava completa. O milionário tinha perdido a sua fortuna para encontrar o seu tesouro e nessa troca tinha ganho a partida mais importante de todas. Fim.